Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você poderá estar assistindo esta aula, mas eu espero que esteja assistindo, que o assista, né? Melhor dizendo. Em aulas anteriores, pessoal, nós falamos sobre a lei penal no tempo, no artigo 2, que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de se considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. No parágrafo único, nós falamos que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A regra geral é de que, exista a irretroatividade da lei impégios, que é a impossibilidade de a lei penal retroagir de qualquer modo para prejudicar o agente, de qualquer modo que prejudicar o agente. A exceção é a retroatividade in melius, quando a lei vier favorecê-lo, está lá no inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz assim: a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Nós vimos também a ultratividade da lei penal, que fala também dessa capacidade de que tem a lei de se movimentar no tempo, regulando aí, os fatos ocorridos durante a sua vigência ou de retroagir no tempo, desde que beneficiando também ao agente. Quanto à ultratividade, nós vimos que é quando a lei, mesmo pois depois de revogada, continua a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência, porque é mais benéfica ao agente. Quanto à retroatividade, nós vimos que a possibilidade conferida pela lei penal de retroagir no tempo a fim de regular os fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor, desde que benéfica aos agentes. Nós vimos também a novatio in melius, que é no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que a lei posterior que deixa de qualquer modo de favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores a ele. E aí nós vimos uma novatio legis impégios, a abolition criminis, que é essa descriminalização, a abolição crime conduz à chamada descriminalização, que ou seja, o fato anteriormente que era considerado como infração penal passa a ser considerado como um indiferente penal. Depois nós vimos sucessão de leis penais no tempo, quando várias leis se sucedem regulada essa mesma matéria. Vimos também da lei intermediária, que é aquela que levando-se em consideração a sucessão de leis no tempo, se encontra entre a lei que estava em vigor na data do fato e aquela que encontrava-se vigente na data da sentença. Nós vimos também combinações de leis que, a fim de atender os princípios da ultratividade e da retroatividade in melius, ao julgador é conferida também uma possibilidade de extrair de 2 diplomas aí os dispositivos que atendam aos interesses do agente, desprezando aqueles outros que o prejudiquem. E aí, agora, pessoal, nós vimos também a competência para julgar essa lex mitter, vimos também a vacatio legis, e a aplicação da lex mitter durante o período dessa vacatio legis, tá certo? E agora, pessoal, e também vimos, por último, conflito aparente de normas, que quando as normas incriminadoras tutelam aí bens jurídicos diversos. E agora nós entramos, na lei excepcional ou lei temporária, que no decorrer da nossa aula aqui de hoje nós falaremos dela. Antes disso, nós vamos falar aqui agora sobre o crime permanente e o crime continuado. No que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo, que nós estamos falando da aplicação da lei penal. E essa aplicação da lei penal, nós vimos o artigo 1º que trata dessa anterioridade da lei, que fala: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal.
pelo princípio da legalidade, que foi também explanado lá na aula sobre princípios, do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, né? E também ela está contida no artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade, né? E nós vemos que esse princípio sendo um dos mais importantes. Por que o princípio da legalidade é um dos mais importantes? Porque ele possui 4 funções, dentre essas e outras aí. Por exemplo, primeiro é proibir a retroatividade da lei penal, que vai prejudicar o agente, proibir a criação de crimes e penas pelos costumes, né, que automaticamente não se cria lei pelos costumes, dentro do direito penal, e também proibir o emprego da analogia para criar crimes ou agravar penas nesse contexto. E, por último, proibir incriminações vagas e indeterminadas que nós vimos nas aulas sobre o princípio. Só estou aqui relembrando para que fique bem caracterizado para nós aqui. E hoje, né, nós vamos falar aqui agora sobre o crime permanente e o crime continuado. No que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo, merecem aí um tratamento específico as questões atinentes ao crime permanente e ao crime continuado. Crime permanente é aquele cuja conduta ela se prolonga no tempo, né? Ela se estende no tempo. Trata-se de uma conduta única que perdura por algum lapso temporal, né? O exemplo sempre lembrado é do crime de sequestro e cárcere privado do artigo 148 do Código Penal. Nele, o criminoso cerceia a liberdade da vítima por algum tempo. Esse tempo pode variar poucos minutos, né? Ou até anos, a depender do caso. O que importa é que se trata de conduta única que se prolonga no tempo. No caso do crime permanente, aplica-se, aqui é um dado importante, o que vai se aplicar? É a lei penal que se encontrava em vigor no momento da cessação da conduta. Então o que vale? É o início da conduta? Não, é a cessação dessa conduta. Ainda que se trate de leis mais graves, né? Mais gravosa do que a existente no momento em que essa conduta aí tenha se iniciado. Vamos imaginar aqui um exemplo para aclarar a nossa ideia, a nossa situação, é que o agente que sequestrou a vítima em janeiro e a libertou no mês de março. Nesse contexto, nós vamos verificar, né? E aí você se pergunta, vamos supor que no mês de fevereiro entrou em vigor uma lei que exasperou a pena prevista para esse crime. Essa pena de exasperação deve ser aplicada a esse caso, né? É obviamente que sim. Por quê? Sem dúvida, pois como dito, aplica-se a lei que se encontra em vigor no momento da cessação dessa conduta, ainda que seja mais gravosa do que a que se encontrava em vigor quando ela foi iniciada. Não se trata aqui de retroatividade maléfica, longe disso, né? Nós temos que entender de outra forma, pois a lei mais grave, ela entra em vigor quando a conduta no crime permanente está ali ocorrendo, tá certo? Então, o que nós vimos? Nós vimos aqui nesse crime permanente que a conduta ela se prolonga no tempo e o que vai se aplicar? A lei que a lei que vai ser aplicada é aquela que quando da cessação do crime tenha ocorrido. Quanto ao crime continuado, né, o crime continuado, ele está previsto lá no artigo 71, só um minuto que eu vou ler para vocês, né? O artigo 71 do Código Penal, né? O que diz o artigo do artigo 71 do Código Penal? Ela vai dizer o que exatamente eu vou ler para os senhores. Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro e aplica-se aqui nesse caso a pena de um dos crimes se idênticas ou mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3.
O parágrafo único diz que os crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, né, e a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes ser idênticas ou as mais graves ser diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Então, o que nós vimos aqui, para que se caracterize o crime continuado, nós teremos mais de um crime praticado mediante mais de uma ação ou também de omissão da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes. Deve subsequentemente ser havidos como continuação do primeiro. Basta imaginarmos aqui, né, para aclarar a nossa memória, o exemplo de um agente que trabalha em um mercado e costuma subtrair produtos desse mercado. Se restar comprovado que o agente ele furtou mercadoria todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós teremos um crime aí continuado, pois haverá crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Se no exemplo acima citado sobrevier aí uma lei na quarta-feira que recrudesce o tratamento penal ao crime de furto, ela será também aplicável ao agente? É óbvio que sim, né? Tal ocorre como no crime continuado, né? No crime permanente, no continuado, a lei penal mais grave seria aplicada, né? Se ela entrar em vigor antes da cessação da continuidade, este foi o entendimento consagrado na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos aqui que traz, né? A súmula 711, ela diz o seguinte, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, dois bizu aqui, para que vocês captem, né? É o seguinte, vai se aplicar ao crime continuado e ao crime permanente a lei que entra em vigor na época, mesmo que ela seja a mais grave. Em sede doutrinária, não faltam críticas para essa questão, né? Essa referida súmula 711. Paulo Queiroz, por exemplo, ele afirma que a aplicação da lei penal mais grave a toda a cadeia de continuidade delitiva, ela vai se afrontar ao princípio da legalidade do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, né, que por outrora eu li para os senhores aqui, né? Que vai se afrontar esse princípio. Sobretudo, né, nesse contexto, inverter a lógica do Instituto, em que os crimes posteriores devem ser tidos como uma continuação do primeiro. Então, para entendimento sacramentado, né, nós não vamos entrar nessas searas, dessas celeumas de coisas complexas, e para facilitar, então, se aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente a lei que entra em vigor conforme está sacramentado nos deuses da corte aqui, que é o Supremo Tribunal Federal. Aplica-se a lei mais grave no crime continuado, no crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade permanente, né, a sua continuidade de continuação ao primeiro aqui, tá certo? De continuidade ou da permanência. Quanto à lei penal benéfica ou a vacatio legis. Vacatio legis nada mais é do que o lapso de tempo existente entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Então, o que é? Entrou a lei aqui em vigor. E aí, diz a lei, né, que nós vamos ver aqui, há 45 dias ou aquela que entra em vigor. Então, nesse período que vai entrar, é chamado, nesse meio aqui, posso dizer, né, que eu estou mostrando aqui para os senhores, seria esse interstício aqui de tempo de um para o outro, seria a vacatio legis. Conforme o artigo 1º, lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, salvo disposição contrária. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias oficialmente
depois de oficialmente publicada aqui. Na prática, senhores, na prática, é muito comum que as leis sejam publicadas com algum dispositivo, né, contendo a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então tem que tomar muito cuidado, porque o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela fala: salvo disposição contrária, a lei começará a vigor em todo o país 45 dias. Se não trouxer nenhuma disposição, ela vai começar em 45 dias. A discussão, todavia, ela vai dizer respeito aqui se a lei penal que beneficia o réu pode ser aplicada quando ainda se encontram o período de vacatio legis, que é esse meio aqui, se pode ser aplicada. Uma primeira corrente doutrinária aqui defende a possibilidade da lei benéfica no período da vacatio legis somente sob o argumento, né, de que o instituto aqui deve servir para beneficiar as pessoas, não podendo surtir efeito ao contrário. Como os partidários dessa corrente de pensamento, temos os autores Paulo José da Costa Júnior, Luiz Vicente Senichirato, e Alberto Silva Franco aqui nesse contexto, tá? Para que vocês entendam. A segunda corrente doutrinária, que é a majoritária, digamos, a top de linha que todos acompanham, sustenta a tese em que o período da vacatio legis não poderá ser aplicado. Como representante dessa linha de pensamento, né, temos aí autores como Damásio de Jesus, saudoso Damásio de Jesus, Frederico Marques, Dalmanto e Guilherme de Souza Nutti, e outros aí, tá? O autor que nós estamos estudando, que é Fábio Roque, ele se filia a essa corrente doutrinária, né, que entende não ser possível a aplicação. Ora, se a lei se encontra em período de vacatio legis, ela não pode ser aplicada. E não há razão para que essa regra, que não se circunscreve ao direito penal, naturalmente seja ouvida apenas porque traz benefício ao réu. O que eu digo é o seguinte: se a lei beneficia o réu e você está no lado da defesa, você vai usar a corrente que é favorável, obviamente, né? Mesmo que seja minoritária. Se você está no lado da acusação, obviamente que você vai usar a corrente que é majoritária e que prevalece nos tribunais superiores, né? E aí outro detalhe, uma observação que eu trago, é que nós não podemos deixar aqui de recordar que a lei, durante esse período da vacatio legis, pode ser também revogada, sem que nunca tenha encontrado em vigor. E aqui, né, foi o que ocorreu com o Código Penal de 1969, conforme expusemos, está exposto aqui, né, na história do direito penal do Brasil que nós estudamos. Tá certo? Lei temporária e lei excepcional, artigo 3º do Código Penal. O artigo 3º diz assim: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessação, a circunstância que determinaram, aplica-se ao fato aplicado durante a sua vigência. Então, né, nós vamos entender que a lei temporária é aquela que já traz expresso em seu texto o seu prazo de validade, essa lei temporária. Ou seja, a data do início, bem como a data do término da sua vigência, razão pela qual é considerada uma lei autorrevogável nesse contexto, né? O exemplo é o que ocorreu com a Lei 12.663, de 5 de julho de 2012, que dispunha essa lei sobre as medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA de 2013 e também a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e aos eventos ali relacionados que foram realizados no Brasil aqui até então, tá? Em regras, as leis encontram em vigor com prazo determinado. Desse modo, com a entrada em vigor de uma lei, ela perdura até que seja revogada, expressa ou tacitamente por alguma outra lei, ou que se torne incompatível com um diploma normativo superior e hierárquico. Exemplo, uma lei que não é recepcionada pela ordem constitucional. Então, aquilo que nós falamos, lembra que nós falamos, o que revoga uma lei? Outra lei, exceto
se essa lei não vier explícita nela, que ela vai, se ela já é autorrevogável. Com exceção a essa regra, nós temos as leis penais intermitentes, né, que são formuladas para durar um lapso temporal determinado. Em regra, né, nós vamos verificar aí, muito breve, são modalidades de leis intermitentes, a lei penal temporária e a lei excepcional, né, nós vamos verificar aqui. E aí, nesse contexto, nós vamos dizer que a lei penal temporária, como o próprio nome indica, é uma modalidade de lei penal elaborada para durar um lapso de tempo determinado. Um excelente exemplo é a Lei 12.633 de 2012, que foi a lei que eu falei para os senhores, né? Conhecida como a Lei Geral da Copa, que dispunha no artigo 33 os tipos penais previstos neste capítulo que teriam vigência até 31 de dezembro de 2014. Quanto à lei excepcional, essa lei excepcional é aquela editada em virtude de situação excepcional, cuja vigência é limitada pela própria duração da aludida situação que levou à edição do diploma legal, a exemplo daquelas que buscam regular fatos ocorridos durante o estado de guerra ou mesmo o estado de calamidade pública, né? A lei excepcional temporária, como a que fixa a tabela de preços aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que ultrapassado o seu prazo de duração. Então, nós vamos verificar que a lei penal é uma modalidade aprovada para reger situações de momento de instabilidade institucional, né, que é o período de guerra, estado de sítio, estado de defesa, ou de alguma anormalidade de outra natureza. Graves crises econômicas, imperiosidade, né, de racionamento e outras aí. Basta imaginar, por exemplo, que o Brasil declare guerra a alguns outros países e durante esse período seja aprovada uma lei que institui o toque de recolher punido pela pena privativa de liberdade quem permanecer na rua após determinado horário sem autorização para tanto. A grande peculiaridade das leis penais intermitentes é que elas desfrutam de uma autorrevogabilidade também. Por outras palavras, não há necessidade de quê? De uma lei para revogá-las. Basta que tenha expirado o prazo da sua duração, no caso da lei temporária, ou da cessação das circunstâncias que determinam o caso da lei excepcional. Outra peculiaridade é que tais leis são ultraativas. Isto é o quê? Que nós já estudamos. Serão aplicadas mesmo que tenham cessado o período de duração ou as circunstâncias que a determinam. Essa regra está incupida no artigo 3º do nosso Código Penal, o qual eu li para os senhores aqui. Basta imaginarmos aqui que alguém em julho de 2014 praticou um crime previsto na lei da Copa. Mesmo que o julgamento ocorra em 31 de dezembro de 2014, quando cessou a vigência da lei em relação aos tipos penais, a lei deveria ser aplicada, impondo-se uma pena ao réu. Como se vê, as leis penais temporárias e excepcionais não fossem ultraativas, não teriam eficácia. Porquanto, seria diminuta a probabilidade de haver um julgamento aqui, nesse contexto, né, enquanto a lei ainda estivesse vigente. A regra do artigo 3, do do que nós lemos para os senhores, do nosso Código Penal, portanto, ela excepciona a regra da retroatividade benéfica, contida no artigo 2º do mesmo Código. A regra da retroatividade benéfica apenas seria observada se, por exemplo, durante esse período de vigência da lei temporária, fosse aprovada aqui uma lei temporária mais benéfica. Conforme salienta Guilherme de Souza Nutt, o princípio da retroatividade da lei está fixado em normas de igual status e idêntica finalidade. Há quem sustente a tese aqui, senhores, de que a regra do artigo 3º do Código Penal não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Entre os defensores dessa tese, destacamos aí Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, Rogério Greco, que de acordo com tais autores, a Constituição Federal, né,
previu o princípio da retroatividade benéfica da lei, conforme o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E não trouxe uma exceção de natureza. Se o texto constitucional aqui não contempla essa exceção, não poderia a lei ordinária fazê-lo, sobretudo por se tratar-se de norma constitucional de eficácia plena. Conforme eu estou falando para os senhores, um livro muito bom, né? E eu até falei o nome dele aqui agora, de Rogério Greco, esse Código Penal Comentado. Eu utilizo ele para a aula dos senhores, né? E aí, para trazer um melhor aclaramento aqui. Além da doutrina porque o que eu uso é a doutrina do Fábio Roque, né? Mas quando é um Código Penal Comentado, eu uso o Código Penal Comentado do Rogério Greco, que é muito bom. Tá? A discussão não é exclusiva da doutrina brasileira. Em Portugal, onde se discute a mesma questão atinente à constitucionalidade do dispositivo do Código Português, Figueiredo Dias, rechaçando a tese de inconstitucionalidade, ele ressalta que nem mesmo as leis constitucionais, e ainda menos o seu silêncio, devem, em caso algum, ser interpretados contra a sua teleologia e as suas funcionalidades específicas. Parece-nos assistir razão aqui ao mestre de Coimbra, o entendimento diverso conduziria à esdrúxula situação em que as leis temporárias e excepcionais restariam sem nenhuma eficácia, porquanto dificilmente se conseguiria a sua aplicação nos períodos de anormalidade em que vigem. Quanto à lei penal intermediária, né, pode acontecer de, no caso concreto, deve ser aplicada aqui uma lei intermediária, isto é, uma lei que não se encontrava em vigor na data do fato, nem na data do julgamento, mas que vigorou entre um e outro evento. Exemplo, o agente pratica um fato criminoso para o qual a lei 1 previa a pena de 4 anos a 8 anos. Logo em seguida, essa lei foi revogada pela lei número 2, que passa a prever para o mesmo crime uma pena de 3 anos a 6 anos. Né? Quando o juiz ele vai julgar o crime, a lei número 2 já havia sido revogada pela lei 3, que passa a prever pena de 6 a 12 anos aqui. Então, nesse contexto, nós temos 3 leis. Uma lei que tinha uma pena de 4 a 8 anos e uma segunda lei que tinha uma pena de 3 a 6 anos, e quando foi se julgar, tinha sido revogada a lei número 2 e tinha uma lei número 3 que tinha a pena de 6 a 12 anos. No caso trazido neste exemplo, o julgador deveria aplicar a lei mais benéfica, que nesse caso nosso aqui é qual? É a lei número 2, que trata de 3 a 6 anos. E isto porque a lei número 2 retroagirá em relação à lei número 1, sobrepondo a ela, por outro lado, a lei número 3. Não poderia aplicar-se ao fato na medida em que haveria uma retroatividade maléfica. Em resumo, a lei número 2 é retroativa em relação à lei número 1 e é ultraativa em relação à lei número 3, tá? Contra a retroatividade benéfica e a lei penal em branco, conforme nós mencionamos, tivemos uma aula específica para a lei penal em branco, no capítulo anterior, a lei penal em branco é uma lei penal incriminadora em que o preceito primário, né, o definidor dessa conduta, ele vai se mostrar, nesse conceito primário, nesse preceito primário aqui, ele vai se mostrar incompleto. Trata-se, portanto, de uma lei penal incriminadora incompleta e tal complemento pode ser fornecido por quem? Por outra lei, uma lei penal em branco homogênea. Nós vimos lá as homogêneas e as heterogêneas, né? E por ato normativo diverso da lei penal em branco heterogênea. A discussão gira em torno das consequências para a lei penal em branco, da alteração superveniente desse complemento. Por outras palavras, né, se após praticada a conduta, o complemento da lei penal em branco for alterado, de modo a beneficiar o réu, haveria retroatividade benéfica? Sobre o tema, existem 4 correntes doutrinárias
que veremos agora. Sempre haverá retroatividade, nunca haverá retroatividade, poderá haver retroatividade e a retroatividade da normalidade ou da anormalidade, excepcionalidade do complemento. Quanto à primeira, sempre haverá retroatividade, para essa primeira corrente de pensamento, a alteração do complemento para beneficiar o réu deve ser observada, ensejando aí a retroatividade benéfica, quase que não saiu, está bugando já, e a tese tem uma tese sustentada por Basileu Garcia, Paulo José da Costa Júnior, por exemplo. Né? Nunca haverá retroatividade. Entendimento esposado por Frederico Marx, Nelson Hungria e Magalhães Noronha. Essa corrente doutrinária caminha no sentido de que a mera alteração do complemento não pode ser retroativa e, porquanto, não houve uma alteração da lei penal propriamente dita. E poderá haver retroatividade? Conforme essa linha de pensamento, senhores, haverá retroatividade quando a alteração do complemento promover uma verdadeira alteração na figura abstrata do direito penal, do tipo penal. Mas não haveria uma retroatividade quando essa alteração mantém-se incólume ao tipo penal, promovendo alterações circunstanciais. Quanto à retroatividade da normalidade ou da anormalidade, né, excepcionalidade do complemento, conforme essa linha de pensamento, que nos parece a mais razoável, é necessário aferir-se o complemento da lei penal em branco e ela assume uma feição de normalidade ou de anormalidade. No primeiro caso, normalidade, a alteração do complemento revelaria que essa conduta, tida como criminosa, merece um tratamento mais brando, razão pela qual haveria a retroatividade. É o que ocorre, por exemplo, quando a portaria da Anvisa deixa de considerar determinada substância como droga e, nesse caso, a alteração do complemento retroage, ocorrendo uma abolition criminis, deixa essa descriminalização da conduta relacionada àquela substância. Já na hipótese de anormalidade ou excepcionalidade, a modificação do complemento não retroagirá, tal ocorre como a lei excepcional ou temporária, conforme o artigo 3º do Código Penal. No exemplo citado por Damásio de Jesus, temos o crime de transigir tabelas oficiais de preços e mercadorias, artigo 2º, 6º da Lei 1521 de 1951. Se o agente descumprir o tabelamento de preços, deverá ser punido ainda que se altere o complemento da lei penal, deixando de se exigir o tabelamento para aquela mercadoria. Nesse caso, a alteração do complemento não altera a figura abstrata do tipo penal. O entendimento esposado por essa quarta corrente doutrinária é acolhido pelo STF, conforme restou claro, por exemplo, no julgamento relacionado à abolition criminis, né, do cloreto de etila, conforme nós vamos ver mais à frente. Cabe-nos encerrar a análise desse tema ressaltando que a discussão em torno da retroatividade da lei penal em branco somente faz sentido quando estamos diante da lei penal em branco heterogênea, cujo complemento é fornecido por um ato distinto da lei, né, nesse contexto, quando se trata de lei penal em branco homogênea, cujo complemento é fornecido por lei. Parece-nos óbvio que deve haver aí a retroatividade na medida em que ocorreu o mesmo processo legislativo destinado à alteração da lei penal incriminadora. Pelas mesmas razões, haveria-se aqui a retroatividade quando houver alteração benéfica no complemento da lei penal em branco, às avessas. Nessa, vale recordar que é o preceito secundário da lei penal incriminadora que o define essa sanção penal, né, que necessita desse complemento. Obviamente, esse complemento somente pode ser fornecido por lei, e desse modo a alteração desse preceito secundário que vier a beneficiar o réu retroagirá a si mesmo. Quanto das últimas
situação que nós teremos hoje, né? Só colocar um cabo aqui, que está começando. Quanto ao cloreto de etila e a abolition crime. Atualmente, senhores, o cloreto de etila, que é o conhecido lança-perfume, está incluído, né, no rol da portaria SVS do Ministério da Saúde, no número 344/98. Razão pela qual não há nenhuma dúvida de que trata de uma droga ilícita no Brasil. A discussão aqui de relevo foi encerrada com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao fato que a resolução da Anvisa, RDC, número 104, de 7 de dezembro de 2000, retirou o cloreto de etila do rol de substâncias que causam dependência. Essa decisão, porém, foi adotada pelo diretor do presidente da agência e dependia da ratificação por parte dos demais membros da diretoria. Se tratava, portanto, de uma decisão ad referendo, né? Ocorre que após reunida a diretoria, no dia 15 de dezembro de 2000, deliberou pela rejeição da alteração promovida em relação ao cloreto de etila. Por outras palavras, senhores, o lança-perfume foi incluído novamente no rol de substâncias de entorpecente e drogas. Não é mais do que louvável isso, né? Até porque os nossos jovens se debandam para uma droga barata. O cerne da controvérsia passou então a ser a incidência da retroatividade da resolução excluirá o cloreto de etila do rol de substâncias de causa de dependência. Em sede doutrinária, acompanhamos a ideia da retroatividade benéfica quando o complemento da norma penal em branco promove uma alteração em sua estrutura. Foi o que ocorreu no caso, pois a partir de 7 de 12 de 2000, o cloreto de etila, o lança-perfume, deixa de ser considerado droga, voltando a ser apenas em 15 de 12 de 2000. Então ficou num tertício aí de 8 dias. Não foi outro entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, de o quê? Com efeito no julgamento do HC 94.397 da Bahia, o STF entendeu, até porque lá para aquelas bandas da Bahia, o cloreto de etila tem muita utilidade ali, né, nesses carnavais de rua lá que existe. Entendeu-se atribuir eficácia retroativa a essa nova redação da resolução da Anvisa, da RDC 104, que tornou a definir o cloreto de etila como uma substância psicotrópica e representaria um flagrante a violação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Em suma, assentou que a partir do 7 de 12 até 15 de 12 de 2000, o consumo e o porte do tráfico da aludida substância já não seriam alcançados pela lei de drogas. Assim, senhores, em resumo, com a publicação da resolução da Anvisa, da RDC 104, de 7 de dezembro de 2000, que exclui o cloreto de etila do rol da portaria da SVS do Ministério da Saúde, 344/98, de 1998, houve uma abolição crimes aí de 8 dias, das condutas relacionadas ao lança-perfume. Com a publicação da resolução em 15 de dezembro de 2000, as condutas relativas ao cloreto de etila voltaram a ser consideradas criminosas. Quanto ao nosso último tema de hoje, quanto à aplicação da lei processual penal no tempo. Eu quero aqui que os senhores separem que nós estamos vendo a aplicação da lei penal no tempo, né, tá, em relação ao direito penal. E aqui eu estou falando para os senhores a aplicação da lei processual penal no tempo. A lei processual no tempo, ela tem aplicação imediata, incidindo sobre os processos que já estão em andamento, tá? Então, por exemplo, tem um processo em andamento. A lei penal, a lei processual é aplicada de imediato. Os atos que já foram praticados nesse processo serão aproveitados, considerando válidos, né, o tempus regis actum, né? Assim, se, por exemplo, a lei processual penal alterar uma regra de procedimento em relação a um ato que já foi praticado,
esse ato permanecerá válido, não devendo ser produzido novamente. Constatamos com isso que não se aplica ao processo penal a regra da retroatividade benéfica, tal como ocorre no direito penal. Uma questão intrigante diz respeito à lei mista, à lei híbrida, né, que contém disposições do direito penal e de processo penal. Nesse caso, como não pode haver uma cisão da norma, né, valerá a regra do direito penal, isto é, a lei retroagirá se for para beneficiar o réu. Não é o caso da regra aplicada imediatamente. Foi o que aconteceu com a lei que alterou o artigo 366 do Código de Processo Penal, passando a prever que o réu ele foi citado por edital e deveria haver a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Esta lei é mista, pois tratou-se, como se vê, de uma regra de processo penal, a suspensão do processo, e do direito penal, que é a suspensão da prescrição, que nós estudaremos mais à frente. Nesse caso, valeu a regra da retroatividade benéfica. Como a lei era benéfica ao réu, foi suspendida, né, pela prescrição, não foi aplicada a retroatividade maléfica, senão aos fatos ocorridos após a sua entrada em vigor. Quando vocês forem estudar a parte processual, será dita aí com mais afinco e com mais profundidade, tá certo? Nesta aula ficaremos por aqui, né, que nós tratemos no início da nossa aula sobre o crime permanente, o crime continuado, né? Depois nós vimos a lei penal benéfica e a vocatio legis, né? Nós vimos também sobre a lei temporária e a lei excepcional, que está prevista lá no artigo 3º do Código Penal, né? Por fim, nós falamos sobre a lei intermediária, qual que se aplica dentro desses contextos, né? E a retroatividade benéfica e a lei penal em branco, tá? E depois nós vimos o cloreto de etila e abolition crimes e a aplicação da lei processual penal no tempo. Na próxima aula, pessoal, né, nós estamos caminhando para o término do semestre já, nós falaremos sobre a aplicação da lei penal no espaço. Eu penso, e nessa aula, que será no dia, deixa eu só ver a data aqui, né, que segunda-feira agora, dia 8, tá considerando aula, que seria considerada uma aula de sábado, eu vou postar na segunda-feira. Então, embora eu já estou postando hoje, que é sábado, mas nossa aula será dia 15/11, e aí nós faremos uma webconferência para tratarmos aí dos últimos 3 assuntos que foram feitos por aulas, por videoaulas, para tirarmos eventuais dúvidas, tá certo? Aguardo os senhores para nossa webconferência, no dia 15/10/11 já, estamos caminhando para o final do semestre, tá? E só um detalhe, quem assistir a aula na segunda-feira, né, puder assistir a aula, convido aos senhores para a nossa semana acadêmica, onde teremos o júri aí, e eu cobrarei dos senhores uma resenha, né, um resumo do que irá estar acontecendo nesse júri, tá certo? Aguardo os senhores, até mais.